Olá amigos, esse é o canal Isabel Spotify e vamos para a entrevista de Renato Gaúcho após a vitória do Fluminense sobre o Internacional. Olha o que ele fala do Inter. A gente sempre respeitou o Internacional, tem uma grande equipe, tem um grande técnico que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que era uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial. Da maneira que, principalmente no Mundial, nós ficamos concentrados durante os 90 minutos. Era o que estava faltando. Não estava faltando a concentração maior durante os 90 minutos para que a gente não desse tantas oportunidades ao nosso adversário. Hoje aconteceu isso. Nós enfrentamos uma equipe que eu conheço muito bem, muito boa a equipe do Internacional, e aproveitamos as oportunidades que apareceram. Poderíamos, inclusive, ter tido um placar maior se nós tivéssemos um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais de tranquilidade próximo e dentro da área do adversário. Mas, enfim, foi importante a vitória. Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora nós vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Internacional. Hoje eles ficaram focados, ficaram concentrados o tempo todo no trabalho. Nós damos pouquíssimas oportunidades para o Internacional. Então quando eu falo para eles, o adversário se fizer gol na gente, tem que fazer por mérito. No futebol já é difícil fazer gol. É muito difícil fazer gol, independente do time que você esteja. É difícil fazer gol no futebol. E se você proporciona para o adversário sair sempre na frente, aí daqui a pouco o treinador tem que abrir o time, tem que se expor, dar espaço para o adversário e as coisas começam a se complicar. Hoje, eles fizeram exatamente o que a gente treina, exatamente o que a gente conversa, o que eu cobro deles durante o vídeo, e a gente conseguiu uma vitória importante diante de um adversário muito poderoso e fora de casa. Quer dizer, jogamos 90 minutos, não ganhamos nada, mas vamos decidir em frente à nossa torcida no Maracanã. Eu coloquei uma equipe hoje para ir para dentro mesmo do Internacional, era só ver a escalação. Da outra vez nós jogamos da mesma forma aqui e ganhamos pelo Brasileiro, se não me engano, de 2-0. Justamente por isso sabíamos do potencial do Internacional, mas nós tínhamos que atacá-los também. Então, coloquei aquela equipe. O sorteio estava muito bem, machucou. Entrou o Canóbio, que foi muito bem mesmo. Fez principalmente a parte tática dele muito bem. E o Everaldo é um cara que, como o Cano, como o Kennedy, eu converso bastante com eles, procuro dar conselhos, o melhor caminho, as melhores decisões que eles precisam tomar dentro do campo. O Everaldo, por onde passou, sempre fez gols. O Cano é um goleador também. O Kennedy está de volta. Eu preciso deles todos. Eu quero só que infelizmente não dá para jogar todos os jogos e todos eles ao mesmo tempo. Estou tentando. Contra o São Paulo, por exemplo, coloquei o Everaldo e o Kennedy. Não deu certo. O Cano vem jogando. Então, a cada 3 dias, não dá para colocar sempre o mesmo time em campo. Justamente por isso. Mas eu fico sempre feliz que eles possam fazer os gols, até porque jogam numa posição que são bastante cobrados. E o Everaldo, o Cano tem muita moral com o torcedor, ele fez muitos gols já. E o Everaldo estava precisando disso. O torcedor lá no Mundial começou a entender, eu pedi, tem que incentivar, que ele é um cara que faz gols, que vai nos ajudar também. E ele fez 2 gols importantíssimos hoje. É um cara que briga, que luta, que se entrega o tempo todo. Então é isso que eu sempre peço pro torcedor, apoiar os jogadores. Por quê? Porque no próximo jogo, quando ele jogar, ele ou qualquer outro jogador, ele vai entrar com a confiança do torcedor. E você entrando no campo com a confiança do torcedor, você não fica com medo de errar. Então o teu rendimento pode ter certeza que é sempre melhor. Como o Internacional vai jogar, aí depende do Roger. O importante é como a minha equipe vai jogar. Mas isso é um papo para a próxima segunda-feira. A partir da manhã a gente pensa no Grêmio. Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente contra o Grêmio. Já no sábado, o Grêmio jogou ontem, já tem um dia de vantagem de descanso sobre a gente. A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã, até porque nos últimos 4 jogos nós não pontuamos. Espero que o torcedor compareça no Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor no próximo sábado, para tentar uma vitória diante do Grêmio, que a gente sabe que é mais um jogo difícil. E aí sim, a partir de domingo, sim. Aí eu começo a pensar no Internacional, começo a pensar na melhor forma. Mas acho que independente de como o Internacional vem, o importante são as atitudes que os meus jogadores tomaram hoje, que tem que tomar não só contra o Internacional, no jogo contra o Grêmio, enfim, esse foco que eu tanto cobro deles.
O Internacional? Me liga domingo. Eu te falo. Sempre respeito a equipe do Internacional. Tem grandes jogadores. Eu sempre respeitei o Roger, que é um grande amigo meu. Eu procuro estudar sempre bem os nossos adversários e procuro neutralizar as principais jogadas do nosso adversário, no caso hoje o Internacional, mas eu não abro mão do meu time jogar. Disso de maneira alguma. Hoje era um jogo super difícil contra o Internacional aqui, a gente vinha de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu poderia armar um esquema para me defender, para me proteger, até porque a partir de 180 minutos não, eu coloquei uma equipe ofensiva. Justamente por isso, nós neutralizamos as principais jogadas do Internacional, pelo menos tentamos, e fomos bem sucedidos nesse sentido, mas com a bola o meu time tem que jogar. Essa confiança que eu passo para eles, independente do esquema, independente com 3 zagueiros, 2 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, meu time precisa gostar da bola, meu time precisa ficar com a bola. Quanto mais a gente ficar com a bola, menos chance o adversário vai ter. Mas temos que agredir, nós temos que ser agressivos. Da forma que nós somos hoje, nos defendemos bem e com a bola a gente procura jogar. E só não fizemos, por exemplo, o 3º gol porque, infelizmente, faltou um pouquinho de tranquilidade, principalmente no final do jogo. A rivalidade sempre tem, né? Os grandes clubes, até porque nos últimos anos, aí, nos últimos 3, 4 anos, em 23, por exemplo, o Fluminense eliminou o Internacional aqui dentro, pela semifinal da Libertadores. Depois teve, eu acho, uma disputa na Copa do Brasil, se não me engano, em 24, 22, que o Internacional teve todas as chances de eliminar o Fluminense no Maracanã, com um jogador a mais, desperdiçou várias oportunidades, e, se não me engano, o Fluminense... Esse foi na Libertadores. Foi na Libertadores, então, pô... Recentemente, 2 meses atrás, também o Fluminense venceu o Internacional aqui, mas cada jogo um jogo totalmente diferente. O Fluminense tem se dado bem, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não vai perder, entendeu? Até porque nós temos mais 90 minutos agora na Copa do Brasil e temos mais 90 minutos depois pelo Campeonato Brasileiro. Da entrevista de Renato Gaúcho após a vitória do Fluminense sobre o Inter por 2-1. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante eu peço a você, meu amigo, alô torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal, porque aqui no canal Isabel Sportify você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Show de bola.